Boa noite, igreja. Graças a Deus, mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa quarta viva, nesse culto de oração, para a gente falar com Deus e também para ouvir a voz de Deus. E o tema da reflexão dessa noite está ali. Fortaleça-se no Senhor. E nós vamos estar lendo o texto base para essa reflexão, está em 1 Samuel, capítulo 30, do verso 1 ao verso 6. Foi? Então muda aí, gente. Liguei. Olha, calma, vai dar certo. 3 dias depois, quando Davi e seus homens chegaram à cidade de Ziclag, viram que os amalequitas haviam invadido Neguebe e atacado Ziclag. Tinham destruído e queimado a cidade. Não mataram ninguém, mas tomaram como prisioneiros as mulheres, as crianças e os demais que foram embora. Quando Davi e seus homens viram a cidade queimada e se deram conta do que havia acontecido com suas mulheres, seus filhos e suas filhas, lamentaram e choraram em alta voz, até não aguentar mais. As 2 esposas de Davi, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal do Carmelo, estavam entre os que foram capturados. Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam amargurados por terem perdido seus filhos e suas filhas, e começaram a falar em apedrejá-lo. Mas Davi encontrou forças no Senhor. Obrigado. Vamos orar, irmãos, mais uma vez? Pai, a Tua palavra foi lida, Senhor. A Tua palavra é viva e eficaz, Senhor. Então, Senhor, através da Tua palavra, Senhor, continua falando aos nossos corações. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor, porque Tu és o nosso pastor amado, que nos conduz a pastos verdejantes, Senhor. Tu és o Deus que cuida das nossas mentes, da nossa alma, do nosso coração, Senhor. Por isso estamos aqui, porque queremos ser fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder, Senhor. Esta oração que Te fazemos em nome de Jesus, amém. Então o que estava acontecendo, irmãos? Davi estava em Ziclag. A Ziclag era uma cidade lá na terra dos filisteus, era uma cidade da Filístia. Ué, mas Davi era de Israel, estava lá na Filístia? Estava. Por quê? Porque Saul, o rei Saul, lembram do rei Saul? Estava perseguindo Davi para querer matar Davi. Por quê? Porque Davi havia sido ungido para ser o novo rei de Israel. E Saul estava com inveja, estava com ciúmes, estava furioso, querendo acabar com a raça de Davi. E Davi pediu exílio lá para o rei Aquis, lá um rei amalequita, e pediu para ficar lá. E ele foi recebido nessa cidade. Só que os amalequitas iam guerrear contra o povo de Israel. Então, Davi e os seus 600 homens foram se apresentar para esta batalha. Olha só, Davi ia guerrear contra o povo de Israel, contra o seu povo. Davi foi se apresentar, mas os demais líderes ali dos amalequitas discordaram do rei Aquis e falou assim: não, porque daqui a pouco Davi vira a casaca lá, acaba matando todo mundo. Não confio no Davi não, manda, vaza, manda ele voltar para casa. E aí esses 600 homens, juntamente com Davi, voltaram para Ziclag. Lá, a base dele, de onde os homens partiam para a guerra, onde estavam as suas mulheres, estavam protegidos ali. Mas foi os homens todos lá se apresentar para a batalha e a cidade ficou desprotegida. A cidade ficou desprotegida, mas veio um outro povo atacar essa cidade. E aí eram os amalequitas. E a gente já aprendeu que os amalequitas eram um povo nômade, era um povo cruel, e eles queriam também se vingar de Davi. E eles aproveitaram, quando souberam que Davi iria se apresentar lá no norte, em Israel, eles vieram pelo sul e devastaram algumas cidades do sul de Judá e chegaram a Ziclag, mas não mataram ninguém, mas queimaram a cidade e levaram as suas esposas e os seus filhos como reféns. E aí, quando Davi e seus homens chegam, depois de 3 dias, diz o texto, então da cidade onde eles estavam, em Afec, até Ziclag, 3 dias de marcha, 88 quilômetros. Então, quando você está voltando para sua casa, você quer ver o quê? Um dia de trabalho, foi pesado. Chegar em casa, tirar o sapato, uma comidinha, uma alegria, né, uma satisfação.
e os homens chegaram lá, suas expectativas foram jogadas por terra. Eles chegaram e encontraram uma cidade destruída, sem as suas famílias. E aí o que acontece, gente? Muitas vezes, eu queria deixar para os irmãos, vou beber uma água aqui que eu estou seca, já, irmão? Só um instante. Os irmãos estão entendendo o que aconteceu? Chegou, viu esse cenário, destruição, família sequestrada, não tenho mais nada, estou cansado, 88 quilômetros de marcha, fisicamente exaustos. E eles estavam também agora, emocionalmente, destruídos, porque não encontraram os seus parentes. E muitas vezes a gente fica pensando, mas por que isso aconteceu? Porque o dia mau chega. A gente já falou sobre isso. O dia mau chega para todos nós, mas muitas vezes nós colaboramos para que esse dia mau aconteça. Como assim, Micheline? Vamos ver aqui no versículo de 1 Samuel 27. 1 Samuel 27, versículo 1 diz assim: Disse, porém, Davi consigo mesmo: pode ser que algum dia venha eu perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de todas as esperanças e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel. Assim me livrarei da sua mão. Como assim? Davi tinha uma promessa. Ele foi ungido para ser rei de Israel. Davi havia se esquecido de quem fez a promessa? Como ele ia perecer na mão de Saul? Ele estava duvidando da promessa. O mesmo Deus que estava com ele quando derrubou os gigantes Golias, o mesmo Deus que estava com ele como ele venceu várias batalhas. E ele estava achando que Deus o ia desamparar. E muitas vezes a gente faz isso. A gente toma decisões precipitadas, decisões insensatas, porque não procuramos a vontade de Deus, porque esquecemos das maravilhas que Deus já fez na nossa vida e a gente quer andar por nossas próprias pernas. O teólogo presbiteriano Ralph Davis diz assim: o pensamento que levou a Davi a este ponto indica crises de enfraquecimento da fé. Davi esqueceu de quem fez a promessa. Davi esqueceu até que ele já passou por essa cidade de Gate com o rei Aques e se fez de maluco para poder sair fora. Esqueceu das experiências ruins que ele já teve, porque a gente aprende com as experiências ruins também. Se você não aprender com as experiências ruins do próximo, você vai aprender com as experiências ruins você passando pelas experiências. Mas as experiências nos fazem aprender. E Davi se esqueceu, não, eu vou para lá. E aí no Lamentações 3, 21 ao 24 diz assim, vamos ler todos juntos? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Esperar no Senhor. Hoje lá no grupo de intercessão a gente comentou um pouco sobre isso, de saber esperar, como é difícil esse processo, mas o nosso Deus está conosco. Ele nos deu uma promessa, nunca te deixarei, jamais te desampararei. O nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele fez a promessa a Davi, por que Davi se precipitou para ir para lá, achando que morreria na mão de Saul? Mas Davi por algum momento se esqueceu. Então exercite a sua memória. Lá em 1 Samuel 7,12 diz assim, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Se o Senhor tinha estado com Davi até aquele momento, não ia continuar com ele, se ele tinha feito a promessa? Se o Senhor te ajudou até agora, meu irmão, minha irmã, Ele não vai continuar contigo, te abençoando, te auxiliando, te orientando? Ele é um Deus bondoso, Ele é um Deus de palavra, Ele é um Deus de promessa.
Se agarre a isso, tenha fé, não duvide, traga à sua memória todas as bênçãos que o Senhor já te concedeu, que você achou que não ia conseguir passar, mas você passou e está aqui hoje, testemunho vivo daquilo que Deus tem feito na sua vida. Se você parar para pensar agora, você vai vir. Muitas vitórias, muitos livramentos. Nossa, quanto tempo a gente já passou. O pastor estava pregando aqui sobre a Covid, você está aqui. Glórias a Deus. O problema é que a gente se precipita e a gente acaba enganando a gente mesmo, que a gente se acha esperto, né? A gente se acha autossuficiente. Não, vou dar o meu jeito, eu estou cansado, estou muito perseguido, eu vou para lá. E Davi foi para o território dos amalequitas. Mas o Provérbios 3:5 diz o quê? Vamos ler todos juntos? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Ou mania da gente se apoiar no nosso próprio entendimento, a gente achar que a gente tem razão, que a gente tem a solução e não sabe esperar a orientação do Senhor, não busca na palavra do Senhor. Quantas coisas a gente poderia ter evitado, quantas confusões em família, na igreja, no trabalho, se a gente dobrasse os nossos joelhos e buscasse a orientação do Senhor. E Davi, por causa disso, foi levado a ter esse momento de dificuldade na sua vida. E aí eu pergunto, que decisões nós temos tomado que tem nos levado ao fracasso, ao erro, e tem reverberado na nossa família? Olha só, a decisão de Davi, a consequência veio atingir a família. Não só de Davi, mas dos seus guerreiros também. Muitas vezes nós tomamos atitudes precipitadas que vão afetar os nossos familiares. Porque escolhas geram consequências, não tem como fugir disso. Se você escolhe escovar os dentes, você vai ficar com dente saudável. Se você não escovar os dentes, você vai ter cárie, vai fazer um canal, daqui a pouco você vai extrair, vai botar implante, às vezes o implante inflama, vai botar dentadura, então vai ficar sem dente. Né? Acontece, é assim, são as consequências das nossas atitudes. E muitas vezes a gente pensa que o problema vai ficar só com a gente. Não, às vezes reverbera na sua família. Às vezes a sua atitude de violência tem distanciado de você ter um casamento saudável. Às vezes a apatia dentro da sua família, a porta fechada para o diálogo, tem trazido os problemas para a sua família. Famílias que as pessoas estão reunidas, mas estão sozinhas, solitárias, não tem com quem compartilhar, não tem confiança, não tem entrosamento, por causa muitas vezes de posturas erradas, que a gente é admoestado na palavra do Senhor, para a gente cuidar da nossa família, para a gente zelar, para a gente procurar ter uma palavra mansa, para a gente procurar ter entendimento. Aí a gente vai, mas Deus, aconteceu isso. Consequências no nosso trabalho. Às vezes você está flertando aí com a colega de trabalho, você acha que não vai ter consequências? Daqui a pouco é um adultério, daqui a pouco é uma gravidez indesejada. Na nossa vida ministerial, sem compromisso. Sou professor da EBD, vou estudar sábado, meia-noite, 2h da manhã, rapidinho, dar uma leidinha assim. Né? Os irmãos não perguntam nada. Ei, dá aula assim, tranquilão. Muitas vezes, as nossas atitudes reverberam na vida do outro. Nas nossas relações interpessoais, aí o pessoal jovem, os nossos coleguinhas. Tem gente que anda, né? Pessoal lá no ensino médio, vão andar com a galera que faz aqueles assaltos às lojas, né? Aqueles pequenos furtos, vou roubar uma balinha, um esmalte, e está andando com essa galera. As más conversações corrompem os bons costumes. Não tem nada a ver, só fez uma bobeirinha, brincadeira. Daqui a pouco a polícia te enquadra e você vai junto lá. Ih, o irmão da igreja. Que isso? O jovem da igreja, a criança da igreja. Cuidado com as suas atitudes, com as suas escolhas. Mas, irmã Michelina, eu não fiz nada e o dia mal chegou. Chegou uma doença na minha família. Chegou a morte de um ente querido. Chega. E se chegar, o que a gente faz com isso? O que aconteceu aí com o povo de Davi e os seus valentes? No versículo 4 diz que eles se lamentaram e choraram em alta voz, até não ter mais forças para chorar. Primeira coisa, chegou o dia mal? Chora.
Não, sou crente. Jesus está comigo, eu não choro. Gente, João 11:35, Jesus chorou. Você é ser humano, chora mesmo, pode chorar, põe para fora. Chorar é extravasar os sentimentos que apertam nossa alma. É uma válvula de escape produzido pelo sentimento de perdas e desilusões. Mas cuidado, porque se você deixar a amargura tomar conta da alma e a angústia fazer morada, aí já é um problema. Cuidado com os extremos. Não, sou super crente, eu não choro, não me abato. Eu estou fortão em Cristo. Olha, irmão, vai procurar um psicólogo, um psiquiatra, uma coisa assim. Porque se você não chora, se você vê uma cidade destruída, a sua família sequestrada e você não chorar, é o quê? Sociopata, psicopata, esses troços assim todo, né? Misericórdia. Chora, mas não deixa essa tristeza, essa angústia tomar conta da sua alma. E a experiência nos diz que geralmente, o que aconteceu lá com os guerreiros de Davi? Queriam apedrejar Davi. Que a gente quer fazer o quê? Botar sempre a culpa em alguém. A culpa é da minha mãe. A culpa é do meu pai, por isso que eu fiz isso. Eu saí da igreja porque a culpa é do pastor, porque a igreja está apoiando a liderança desse político. Eu não quero mais saber de igreja. Você não quer mais buscar a Deus, temer a Deus, porque o fulano fez, porque o ciclano fez, e a sua vida particular com o seu Deus? A gente sempre culpa o outro. Não quero saber de ter mais família, porque a minha família é um mau exemplo. Ei, vai e faz a diferença. Se o líder fez coisas que você não concordou, se levante para ser uma liderança forte, vai estudar, vai se capacitar, vai fazer a diferença. Se seu pai adulterava, tinha muitas mulheres, você se comprometa com Deus. Não, você é um homem de uma mulher só. Se sua mãe não te deu atenção, você vai dar atenção para o filho que você vai ter, vai constituir família assim, porque família é a herança do Senhor, é bênção de Deus, os filhos. Que isso? Muda isso aí, que isso aí é mentira de Satanás, sai disso aí. E aí diz que Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falaram em apedrejá-lo. Mas Davi foi o quê? Davi foi se fortalecer no Senhor. Ele foi se encorajar no Senhor. Gente, se a gente for ver aqui no capítulo 23 de 1 Samuel, foi a última vez que Davi consultou ao Senhor através do sacerdote, através da estola sacerdotal. E desde o capítulo 26 até o capítulo 30, Davi não falando o nome de Deus. Olha só, não está cooperando para quê? Porque aquele teólogo falou, enfraquecimento da fé. Muitas vezes a gente está acostumado com a batalha, com o ativismo, e fazer e acontecer, mas a gente não está buscando a presença do Senhor. E aí, Davi foi e buscou a presença do Senhor, e foi fortalecido no Senhor, e foi buscar a orientação do Senhor, através do profeta Abiatar. No versículo 7 diz assim, e o interessante é que Abiatar significa, meu pai é grande, o maior é pai. Gente, quando você vai buscar a presença do Senhor, você vai reconhecer sua identidade de filho. Você é filho de Deus e o seu pai é grande, o pai é maior, ele está com você. Você vai passar por essa adversidade sim, você vai ser fortalecido sim, você vai aprender, você vai abençoar outros através do testemunho da sua vida. Como que você tem encarado o dia mal? Você tem se fortalecido no Senhor? Você tem procurado culpados? Você tem ficado chorando o tempo todo? Chore, mas busque a presença do Pai. E uma outra pergunta. Roubaram lá tudo de Davi, mas não matou ninguém. O que o diabo te roubou? O que o diabo tem roubado da sua vida? O que o inimigo tem roubado da sua vida? A gente estava falando aqui do ativismo, né? Davi estava lutando, pelejando, mas não estava buscando mais a Deus. Estava frio. Estava só robozinho. Muitas vezes o diabo tem roubado a alegria de servir ao Senhor. O entusiasmo pela obra de Deus. Ei, não está morto não. Vá buscar de volta, resgata isso em nome de Jesus. A palavra de Deus diz, servindo ao Senhor com alegria.
Não é com pesar, é com satisfação. É feliz da vida vindo domingo de manhã. Vamos embora, acorda todo mundo, EBD. E aí, tem curso Gamos, vamos embora, bora. Estou indo para a casa de Deus, vou testemunhar, vou evangelizar, vou profetar. A alegria do Senhor é a nossa força. Não deixa o diabo roubar a alegria da salvação que você tem em Cristo Jesus, a alegria de servir. Não importa a adversidade, não importa a doença, não importa o que falaram, não importa se seu líder decepcionou, faça a diferença, como eu já disse aqui, em nome de Jesus. Aleluia. O que você perdeu? O romantismo no seu casamento? Venha para o curso Gamos. Venha aprender com a família. Nós estamos aqui para abençoar uns aos outros. Perdeu? Resgata isso em nome de Jesus. Perdeu a confiança da sua esposa? Vai, corre atrás, irmão. A harmonia do seu lar é muita briga? Será que você não é o motivo da briga? Hein? Já falei aqui da mulher rixosa, da mulher chata, né? Será que você não é muito ignorante, muito cheio de coisas, muito detalhe, muita exigência? Tem gente que quer voltar para casa, né? Muita gente fala e para nos bares, porque a casa é um inferno. Aí ficam parados nos bares, voltam só de madrugada. Que a sua casa tem a harmonia do Senhor Jesus. Se você perdeu, ore, busque, comece a se autoanalisar, porque tem que começar por alguém, irmão. Então começa por você, começa pedindo perdão, começa mudando um pouco o seu modo de agir, o seu modo de pensar, porque é preciso lutar. Aí no versículo 9 ao versículo 10, diz que os homens de Davi foram indo na direção do ribeiro de Besor. E aí são 24 quilômetros até chegar a esse ribeiro. Os 600 homens chegaram nesse ribeiro. Só que esse ribeiro é um ribeiro sazonal. Então, tem períodos que a correnteza é forte. Estava nesse período de correnteza forte. 200 homens não conseguiram passar. Mas 400 homens passaram e foram adiante perseguir o inimigo. Gente, muitas vezes a gente se cansa. Se você cansar, você descansa e continua. Se você cansar, você fica na retaguarda, que nem esses homens ficaram na retaguarda, guardando as bagagens. E o restante dos homens foram em direção ao inimigo. E aí, os homens estavam feridos, os homens estavam cansados. Mas no meio do caminho, encontra-se um servo egípcio, doente, deixado lá pelos amalequitas para morrer. E Davi vai lá e ajuda aquele homem. Davi dá pão, Davi dá pasta de figo para ele, dá água, e aquele homem recobra a energia e volta a si, porque ele estava quase desmaiado. Irmãos, está ferido, está cansado da jornada, está passando pelo vale, está passando pelo dia mau, você ainda pode ser bênção para alguém, irmão. Deus pode te usar para oferecer o pão da vida. Deus pode te usar para ser aquela massa de figo que foi moída, que representa Cristo Jesus na cruz do Calvário, que é a cura das almas. Você pode abençoar outras pessoas, mesmo ferido, mesmo cansado, mesmo passando pelo dia mal. Você pode ser útil na igreja, na sua casa, na sua vizinhança. Não perca a visão do propósito que Deus tem para a tua vida, do chamado que Deus tem para mim e para você. É possível abençoar. E Davi abençoou aquele homem, ele recobrou as suas energias e aí dedurou o povo. Olha aí, você abençoa, você é abençoado. E aí ele falou, olha, eles foram naquela direção. E Davi vai naquela direção e encontra os amalequitas, no versículo 16, encontra os amalequitas dispersos. Eu estou correndo. Mas antes de entrar os amalequitas dispersos, eu queria dizer que é preciso lutar. Então, atravessaram o rio e estavam indo em direção aos amalequitas, porque eles iam lutar para recuperar o que perderam. E aí no Mateus 11, 12 diz assim, que o reino de Deus é tomado à força. Gente, é se esforçar. O pastor já pregou sobre isso, eu já falei aqui sobre isso. Ai, Deus, vem. Ai, vamos orar, irmã. Não, vocês oram por mim aí. Tá aqui. Olha, paciência. Não tenho paciência não. Não quer mudar nada?
Quer que Deus age em você, não quer ser moldado, aperfeiçoado, nada? Mudar eu? Jamais, jamais. Ué, o evangelho é mudança de vida, é transformação. O que é isso? Está negando o evangelho? Está negando o poder de Deus? Você acha que Deus não pode te mudar, te aperfeiçoar? É isso, irmão, pedir perdão. Ah, não, aquela minha irmã, misericórdia, não consigo. Deus te capacita para isso. Mas você precisa querer, é preciso lutar, é preciso renunciar, é preciso orar, é preciso jejuar. Tenha consciência do seu papel de cristão verdadeiro. E isso vai perpassar pela vida do próximo, como Davi fez e abençoou o egípcio. E aí eles chegaram lá, onde os filisteus estavam acampados, eles estavam dispersos, capítulo 16. E aí a gente vê assim, a importância da comunhão. A gente vai falar agora de coletividade. Quer perder uma batalha? Espalhe-se, fique dispersos e fique desatento. O pastor falou aqui sobre a distração. Estava lá todo mundo na mardita, dançando, todo mundo celebrando, pegamos muitos despojos, todo mundo espalhado. Davi chegou, opa, é aqui, está disperso, está distraído. Muitas vezes a gente está assim, né? Disperso, distraído. Vocês já viram filme de faroeste? Quando iam defender a sua família, as carroças ficavam assim em volta, né? Girando. Por quê? Porque está unido, está juntinho. Gente, vamos ficar unidos, vamos ficar juntinho. Juntinho a gente é mais forte. Está passando por dificuldade? Vai, confessa para o seu irmão, está difícil aqui nessa área aqui. Eu estou tendo muita ansiedade, estou tendo depressão. Eu não estou conseguindo pagar minhas contas. Fala, abre a boquinha, conversa com seu irmão, compartilha a sua dor. Nós somos uma família e a gente tem que estar juntinho. Porque senão o inimigo vem, leva tudo. E é isso que aconteceu com os filisteus. Estou acabando, tá, irmãos? É isso que aconteceu com os filisteus. E aí a gente vai falar um pouco mais sobre comunhão. No versículo 22, Davi destruiu lá tudo, pegou os despojos também da parte de Judá, pegou tudo. Nossa, que benção, recuperou tudo. Porque o Senhor faz isso, né? Que o Senhor dá. Aqui Deus restitui, tem uma música, né? Restitui, eu quero de volta o que é meu. É isso aí, Deus restitui a alegria, Deus restitui a família, Deus restitui a saúde. Se coloque diante de Deus. Deus restitui a alegria no servir, Deus restitui, Ele é Deus bondoso. E aí, alguns dos homens de Davi falou assim, ó, a gente está voltando com isso tudo, mas aquela galera lá, os 200 que ficaram, pega só as mulheres e os filhos, não vai dar nada para eles não, porque a gente que batalhou, a gente que estava aqui na frente de guerra, eles ficaram lá assim, ó, só lá. Gente, eles também estavam lá na retaguarda. Se aparecesse gente lá, inimigo, eles iam ter que lutar. Eles estavam guardando os mantimentos e as bagagens. Eles estavam também se apresentando para a guerra. Muitas vezes, a gente fica com essa cabeça limitada. Ah, o irmão ali não está fazendo... Está orando, está na intercessão. Que os irmãos não estão fazendo nada? O quê, irmão? Ah, as irmãs só ficam ali na portaria. Depois fica lá atrás dançando. Não está fazendo nada. Vai lá, entrega a bolsinha. Estamos aqui. Ah, isso aí até eu. Quero ver. Sair no sol quente para evangelizar. Que isso, irmão? Está fazendo a obra do Senhor também. Cada um no seu quadradinho, na sua função. Nós somos corpo. E nós temos que ter essa consciência. Chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. Tem gente que só quer chorar com os que choram. Chora mesmo, parece aquele... mas alegria. O irmão passou no concurso público, vai ganhar 15 mil reais. Não sei porquê. Deus abençoe, é estranho. Aí tem, não sei o que. Ah, o irmão comprou um apartamento. Também nesse bairro, né? Irmão, faz isso não. Alegre-se com a conquista do seu irmão. Alegre-se que com ele nós somos corpo. Porque aqui no versículo 22 diz assim: todos os maus, olha, presta atenção, os filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, que fizeram essa proposta. Ei! Aqueles que gostam de divisão, dissensão, são filhos de Belial. Cuidado para você não ser filho de Belial. Essa igreja aqui não tem filho de Belial, não. Em nome de Jesus. A gente se alegra com os que se alegram, a gente compartilha, a gente é feliz. Bora, vamos fazer um exercício aí.
Vira para o seu irmão e fala assim: que bom compartilhar minha jornada de fé com você. Que bom compartilhar minha jornada de fé com você. Que bênção, Gabriel. É uma alegria, uma satisfação, é um prazer. Você me abençoa, você me ajuda. Estou muito alegre com as suas conquistas, com as suas vitórias. Você conseguiu o exame, você vai operar, você passou na prova, você comprou o carro, você vai viajar, você vai ser consagrado, você vai entrar no ministério. Aleluia! Glória a Deus. Foi isso que Davi respondeu: não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. Sabe por quê? Porque quem deu a vitória não foi os 400 mais Davi, foi Deus. A vitória é de Deus, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Não foi na sua força, foi na força de Deus. Se esforce no Senhor. Conclusão: todos nós somos importantes no reino. Eita, aleluia. A estratégia do inimigo é dividir para conquistar. Cuidado para não valorizarmos o supérfluo e esquecermos o essencial. Lá na frente, não gostei. Está evangelizando, irmão? Está orando, está intercedendo? Esses bancos assim, não gostei. Irmão, está orando? Está lendo a Bíblia? Às vezes a gente está valorizando o supérfluo, de vez esquecendo do essencial. Cuida da sua vida diária com seu Deus, irmão. Vamos crescer, aleluia. Cuidado com alguns sentimentos. Repreenda em nome de Jesus o egoísmo, o ciúme e a inveja, porque eles demonstram a nossa insegurança e o quanto estamos nos distanciando do Pai, esquecendo-nos que nós somos nele e o que podemos fazer sendo guiados e direcionados por Ele. Eu gostei. Tá bom, é isso aí mesmo. Em Deus somos fortalecidos para enfrentar o dia mau e podemos recuperar o que foi perdido, abençoar o ferido e testemunhar daquilo que o Senhor pode fazer em nossas vidas para a honra e glória do seu nome. Creia, aproxime-se do Senhor e esforce-se para cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida e desfrute das vitórias que Ele nos concederá durante a nossa jornada de fé até a eternidade. Se tiver que chorar, chore, mas não pare de crer, porque se creres, verás a glória de Deus. Que o Senhor vos abençoe a todos, em nome de Jesus.